Eu sou a Kathleen, do grupo Acelerados, e eu vou apresentar a solução do caso 1 da aula de Informática Aplicada. O problema: Josie desconhece os efeitos causados por eventuais mudanças sugeridas pelo conselho no plano de vendas. As mudanças consistem entre aumentar 20% as comissões de venda das velas, implicando em um aumento de 5% nas vendas, ou gastar mais 150 mil em publicidade fixa, aumentando as vendas em cerca de 4%. A causa do problema: o conselho deseja aumentar o número de vendas, mas desconhecem os resultados das duas alternativas propostas. Assim, é necessário analisar se tais alterações produzirão os resultados desejados. Aqui a gente colocou a tabela disponível no caso 1, que mostra os resultados operacionais do último trimestre. As traduções de alguns dos conceitos que estão em inglês, por exemplo, revenues, que são receitas, cost of goods sold, que é o custo dos bens vendidos, DM, o custo variável dos materiais utilizados na produção, DL, o custo fixo da mão de obra utilizada na produção, MOH, o custo variável da produção, gross margin, margem bruta, que é calculado pela receita menos os custos dos bens vendidos, selling and administration, que são as despesas administrativas, division operating income, que é o lucro, calculado pela margem bruta menos as despesas administrativas, e units sold, que são o total de unidades vendidas. A gente calculou o preço e o custo de cada vela. O preço foi calculado pela razão entre a receita e o número de velas vendidas, enquanto o custo de produção por vela foi calculado pela razão entre os custos de bens vendidos e o número de velas vendidas. O preço de cada vela deu R$ 7,99 e o custo para a produção de cada vela deu R$ 3,89. O ponto de equilíbrio, ele é o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as despesas fixas. Nós calculamos o ponto de equilíbrio pela fórmula custos fixos dividido por 1 menos custos variáveis dividido por vendas. E após os cálculos, o ponto de equilíbrio encontrado na situação atual da empresa foi de 1.907.452, com 238.730 unidades vendidas. Nós inserimos os dados da tabela no Excel e os dados que também foram encontrados, então colocamos o volume de venda, a receita, o custo variável, a margem de contribuição, o custo fixo, o custo total e o lucro. Após isso, nós geramos um gráfico da situação antes de realizar as modificações propostas, e o ponto azul representa o ponto de equilíbrio em todos os gráficos seguintes também. Então, o gráfico após o aumento na comissão de vendas, o ponto de equilíbrio foi de 2.220.476, com 277.907 unidades vendidas. E o outro gráfico após o aumento na propaganda, com 2.161.255 como ponto de equilíbrio e com 270.495 unidades vendidas. Após a análise dos gráficos, nós concluímos que a segunda opção, que é gastar mais 150 mil em publicidade fixa, aumentando as vendas em cerca de 4%, é a mais vantajosa porque resulta em um lucro maior, enquanto o aumento na comissão de vendas geraria um lucro de 299 mil, o aumento de gasto em publicidade geraria um lucro de 318 mil.